Bom, agora vamos resolver o desafio 2 da semana 5. O desafio 2 da semana 5, também nós vamos utilizar a comutatividade e a associatividade da multiplicação. Então, o desafio 2 é o seguinte: qual dos números é maior? 2 elevado a 300 ou 3 elevado a 200? 2 elevado a 300, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 300 vezes, e o 3 elevado a 200, vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 300 vezes, ou 200 vezes. Então, primeiro, quando você se depara com um problema desses, com números grandes, a ideia mais interessante é começar a resolver alguns casos particulares. Então, vamos começar com esse caso particular aqui. Nós vamos tentar descobrir qual dos números é maior, 2 elevado a 30 ou 3 elevado a 20. Parecido com aquele, vai nos dar a intuição, a ideia para compreender o caso mais geral, o mais difícil. Então, note que 3 elevado a 20 é um produto de 3 por ele mesmo, 20 fatores. 3 elevado a 20 é 3 vezes 3, 20 vezes. Mas agora, o que você pode fazer é organizar esses fatores em grupinhos de 2 em 2. Então, 3 elevado a 20, você pode colocar 3 vezes... Aqui tem 20 fatores no total. 20 fatores iguais a 3. Se você agrupar esses 20 fatores em parênteses de 2 em 2, você vai ter quantos parênteses aqui? Quantos pares de parênteses? Exatamente 10. Porque você tem 20 no total, está agrupando de 2 em 2, você vai ter 10 fatores iguais a 3 vezes 3. E aí, só que cada fator desse, cada 3 vezes 3, é 9. Como você tem 10 pares de parênteses, você vai obter 10 fatores iguais a 9. Porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, etc. Por fim, só para deixar a escrita mais clara, né? Isso é 9 elevado a 10. Ou seja, você vai multiplicar o 9 por ele mesmo 10 vezes. Agora, por outro lado, o que é 2 elevado a 30? Isso é multiplicar o 2 por ele mesmo 30 vezes. Então, 2 elevado a 30, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 30 vezes. Então, nessa linha aqui aparecem 30 fatores iguais a 2. E agora, veja que a primeira aqui eu agrupei em grupos de 2 em 2 para obter 10 fatores. Seria bem interessante se eu conseguisse exatamente 10 fatores também. Mas eu consigo, porque são 30 fatores, eu consigo dividir. Se eu dividir em grupos de 3 em 3, eu vou ter exatamente 10 fatores também. Veja, aqui tem 30 fatores iguais a 2. Eu os agrupei em parênteses, né, em que cada parêntese desse par de parênteses contém 3 fatores iguais a 2. Então, eu tenho exatamente 10 fatores iguais a 2 vezes 2 vezes 2. Estou agrupando em grupinhos de 3, eu tenho 10 grupinhos de 3 aí. E veja que aqui está exatamente os mesmos 30, só que agora agrupados em grupos de 3 em 3. Pronto, mas cada parêntese desse, cada par de parênteses desse aqui contém 2 vezes 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Como eu tenho 10 fatores iguais a 2 vezes 2 vezes 2, então essa coisa, 2 elevado a 30, essa potência, né, 2 elevado a 30, é exatamente 8 vezes 8 vezes 8, 10 vezes. Cada um parêntese desse aqui é 8. 8 vezes 8 vezes 8, 10 vezes. Então, para facilitar, eu escrevi 8 elevado a 10 para dizer que você vai multiplicar o 8 por ele mesmo 10 vezes. Bem, e agora acabou, né? Ficou fácil, porque 3 elevado a 20 é igual a 9 vezes 9, 10 vezes. Você vai multiplicar o 9 por ele mesmo 10 vezes. E 2 elevado a 30 é multiplicar 8 por ele mesmo, a mesma quantidade de vezes do 9, 10 vezes. Ora, como o 9 é maior do que 8, quando você multiplicar o 9 por ele mesmo 10 vezes, é claro que esse resultado vai ser maior do que multiplicar 8 por ele mesmo 10 vezes também. E, portanto, acabou o problema, né? Veja que eu não precisei saber quanto o resultado disso aqui. Eu sei que como 9 é maior do que 8, então multiplicar 9 por ele mesmo 10 vezes, certamente será maior do que multiplicar 8 por ele mesmo 10 vezes. E aí a conclusão está aqui. Ou seja, 3 elevado a 20 é igual a 9 elevado a 10 e 2 elevado a 30 é igual a 8 elevado a 10. Como 9 é maior que 8, então
multiplicar o 9 por ele mesmo 10 vezes é maior do que multiplicar o 8 por ele mesmo 10 vezes. Segue-se que o 3 elevado a 20 é maior do que 2 elevado a 30. Tá bom? Então, a ideia agora é usar essa ideia que nós acabamos de ver para resolver o caso maior, o problema maior, que é comparar o caso que eu tenha 2 elevado a 300 e quero saber se ele é maior ou menor do que 3 elevado a 200. Então, vamos lá. Vou usar a mesma ideia que eu usei no caso particular anterior, o caso mais fácil. Então, a mesma coisa, note que 3 elevado a 200 é o quê? É 3 vezes 3 vezes 3, 200 vezes. Então, você vai multiplicar o 3 por ele mesmo, ou seja, 3 elevado a 200, você vai multiplicar 3 por 3 por 3, e aqui vai aparecer 200 fatores iguais a 3. E agora eu vou agrupar esses fatores em grupinhos de 2 em 2. Como eu tenho 200 fatores, agrupando de 2 em 2, eu vou ter 100 fatores iguais a 3 vezes 3. Então vai ter 100 fatores iguais a 3 vezes 3, ou seja, esses parezinhos de parênteses eu vou ter 100 fatores desse tipo, do tipo 3 vezes 3. Só que cada 3 vezes 3 é 9. Então vai ficar 9 vezes 9 vezes 9. Como aqui eu tenho 100 fatores, vai ter 100 fatores iguais a 9. Ou seja, 9 elevado a 100, né? Você vai multiplicar 9 por ele mesmo 100 vezes. Vou fazer a mesma coisa agora com o 2. 2 elevado a 300, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 300 vezes. Então vai ficar 300 fatores iguais a 2 aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 300 fatores iguais a 2. E agora eu também vou agrupar eles de 3 em 3 para me obter o mesmo número que eu obtive de fatores iguais a 9 aqui. Que eu obtive 100, se eu agrupar esses 300 em grupos de 3 em 3, eu vou ter 100 fatores também iguais a 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ter 100 parênteses, 100 pares de parênteses desse tipo, em que cada um contém o número 2 vezes 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, aqui vai ficar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 100 vezes. Ou seja, fica 8 elevado a 100. E aí, de novo, caímos no caso anterior. Aqui ficou fácil. Porque multiplicar 9 por ele mesmo 100 vezes, certamente será maior do que multiplicar 8 por ele mesmo 100 vezes. Porque o 9 é maior do que 8. Certo? Então, o problema que parecia aparentemente difícil, usando um pouquinho de criatividade e a propriedade da comutatividade e da associatividade, ou seja, organizando esses fatores de 2 em 2, de 3 em 3, você consegue concluir e resolver o problema de maneira simples. E com isso a gente conclui a correção mesmo do desafio da semana 5, que consistia em 2 desafios, desafio 1 e desafio 2.